Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Hoje nós chegamos à última mensagem dessa série na carta de Paulo aos Colossenses. E, como de costume, não poderíamos deixar de exortar a igreja a uma vida de consagração que evidencie o caráter de Cristo presente em nós. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 18, que diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Ele irá contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo na vida do crente. Toda a carta de Colossenses, ela evidencia essa supremacia de Cristo. Paulo, ele trata muito desse assunto. E, portanto, nós não podemos deixar de falar das saudações paulinas no final desta carta. As saudações finais que Paulo apresenta em suas cartas podem parecer assim, sem utilidade ou desconexas muitas vezes, mas na verdade trazem muitos ensinamentos e em muitos casos essas saudações fornecem exemplos das virtudes que o apóstolo utiliza para encorajar os crentes no corpo de suas epístolas, das suas cartas. Tal é o caso em Colossenses, onde um bom número dos seus colaboradores demonstra profunda dedicação a Jesus Cristo, versículos 7 a 8. Então, de posse dessa pequena informação introdutória, destacamos que a supremacia de Cristo na vida do crente é evidenciada através de virtudes do caráter cristão, tais como, primeiro, cooperação no serviço de Cristo. Versículo 7 diz para nós o seguinte: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador do Senhor. Tíquico é calorosamente descrito como sendo irmão amado. Esta é uma prática cristã normal para enfatizar a maneira como os cristãos se viam como fazendo parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, ou de uma mesma família, a família de Deus. Ele aparece como fiel ministro e colega no serviço, o que leva normalmente ao significado original da palavra diácono.
a qual descreve o serviço pessoal de Tíquico a Cristo e a Paulo. Ou seja, Tíquico, ele era o diácono, ele era aquele que servia a igreja dos irmãos e servia a Cristo em profundidade em sua vida. Amor e cooperação são duas palavras que não podem ser desvinculadas uma da outra. Não tem como amar e não ser cooperador e vice-versa. O amor leva o serviço cooperativo. Quem ama vai servir. Quem ama é levado ao serviço cooperativo, como apresentado pelo próprio apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 11, onde ele diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Segundo ponto que nós encontramos aqui é a fidelidade e o amor sinceros. Então, quando nós pensamos na supremacia de Cristo na vida do crente, nós vemos que isso também traz a fidelidade e o amor sincero dos cristãos. Versículo de número 9 diz assim: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo também é um irmão fiel e tem um propósito diferente em seu retorno a Colossos. Ele era um escravo fugitivo, em cuja conversão e devolução ao seu senhor formam um assunto de outra carta paulina, a endereçada a Filemon. O nome Onésimo significa útil e poderia ser este o motivo pelo qual Paulo o identifica desta maneira, pelo fato de se tratar talvez de um escravo sem nome, mas que lhe apresentava como um servo esforçado e trabalhador. Assim também deveria ser a vida de todo cristão que experimentou uma nova vida em Cristo. Ser fiel em tudo o que faz e a todos os compromissos que assume, mesmo sabendo que jamais venha a ser reconhecido pelo que tenha sido feito, como no caso de Onésimo, que era escravo. O que precisa estar gravado em nossas mentes é o que Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O trabalho cristão não deve ser visando a fama pessoal, mas o engrandecimento do reino de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Terceiro ponto que nós encontramos é o companheirismo e a motivação em todos os momentos. Versículos 10 e 11 deste texto nos diz o seguinte: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Aristarco é um companheiro de prisão de Paulo, o que demonstra sua dedicação extrema à causa de Cristo, a ponto de tornar-se prisioneiro por causa dele. Marcos e Jesus, o Justo, são destacados como judeus, um elogio implícito, pois, nesta altura da vida de Paulo, a associação com ele significava marginalização social e religiosa por parte do judaísmo normativo.
Ainda sobre Marcos, este é o mesmo que abandonou Paulo e Barnabé no meio de uma viagem missionária. Atos capítulo 13, versículo 13. Fez com que estes dois companheiros se desentendessem e se separassem. Atos capítulo 15, verso 36 a 41. Porém, é agradável notar que Paulo e Marcos se reconciliaram e novamente se tornaram companheiros. E além deste texto de Colossenses, Paulo faz uma menção ainda mais honrosa a Marcos em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, onde passa a ser recomendado sem hesitação como obreiro cristão fiel. No serviço cristão, sabemos que desentendimentos, discussões e até mesmo desavenças podem acontecer. E por consequência disso, separações entre os irmãos. Mas o que não pode permanecer é a desunião no corpo de Cristo. Jesus nos ensinou que é preciso perdoar muitas vezes as falhas do irmão. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Paulo não só perdoou a atitude de Marcos, como o coloca em posição de destaque em seu ministério como companheiro e incentivador, animador, motivador em seu ministério. O quarto ponto que nós encontramos aqui é a disposição para a vida de serviço e intercessão. Versículos 12 e 13 diz o seguinte: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Epáfras, ele merece atenção especial de Paulo, visto que está tão direta e intensamente envolvido com os colossenses. Ele aparece como um guerreiro na oração e um servo esforçado em favor dos crentes no vale do rio Lico. Enquanto esteve fora da cidade, o ministério que ele assumiu foi o da intercessão. E este ministério não era exercido de forma negligente, mas, como diz o texto, ele se esforçava muito em oração em prol daquela igreja. A disposição para servir e interceder são o grande desafio enfrentado pela igreja atual. Atualmente não encontramos muitas pessoas dispostas a se envolverem no serviço de Cristo, principalmente quando se trata de servir aos outros, o que vai contrário aos ensinamentos da Escritura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se servir é difícil, imagina se colocar na brecha diante de Deus em intercessão por outra pessoa. Segundo Gregory Friesel, a oração de intercessão é a mais poderosa das ferramentas e, infelizmente, a menos praticada pelos cristãos. Não podemos esperar o sucesso de uma igreja se não estamos dispostos a trabalhar e orar pelo sucesso dela. Quinto ponto que nós encontramos neste texto é o bom testemunho para com todos. Versículo de número 17 diz: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Arquipo, que provavelmente foi o substituto de Epáfras, é exortado à mesma fidelidade demonstrada pelo fundador da igreja em Colossos. Assim como a exortação que Paulo faz a Tíquico acerca do diaconato, é como devemos interpretar o ministério de Arquipo. Não como sendo um cargo eclesiástico regular,
mas sim como uma tarefa confiada em suas mãos. Paulo o encoraja a cumprir suas responsabilidades no desempenho de certas obrigações na comunidade. Quando falamos do bom testemunho, isso implica em muitas situações, pois desde que recebemos a Cristo como Senhor em nossa vida, ela precisa demonstrar frutos de mudança, como apresentado nos textos de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E 1 João capítulo 2, versículo 6, que o apóstolo diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Às vezes nos perguntamos: por que não consigo levar ninguém a Jesus? Ou por que ninguém dá crédito à minha pregação? Ou pior, nos calamos por medo de não ser aceito a nossa palavra. Sabe por que tais coisas acontecem? Por causa do testemunho. O nosso testemunho pessoal. Por causa da forma como nós vivemos, como nós demonstramos o verdadeiro cristianismo. Vejamos o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O testemunho do cristão é a chave para a pregação do Evangelho e o crescimento da igreja. Concluindo então, meus irmãos, meus amigos, vocês que têm nos acompanhado, neste último estudo, nesta última mensagem sobre a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo, ele sempre soube que não poderia realizar a obra para a qual fora chamado sozinho. Ele sempre soube disso. Como ele mesmo declara, nós somos o corpo de Cristo. E como corpo, somos dependentes uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 14. Desta maneira, Cristo será glorificado na vida da igreja, quando nós, os crentes, vivermos de modo digno do Senhor. Colossenses 1, 10. E em tudo, refletindo o caráter de Cristo. Espero que você reflita em toda essa série de mensagens. Retorne, assista tudo novamente e deixe Deus falar ao seu coração. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.